Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, né, gente? Que bom demais ter vocês por aqui. Já pedindo você para se inscrever no canal, para você comentar, né? E agradecendo também os nossos patrocinadores. E hoje eu estou aqui com um dos nossos patrocinadores, né? Os empresários Raimundo e também a sua esposa Ivonete, aí da Toolsoft Tecnologia, vai contar para a gente aí um pouquinho da história da empresa, da sua história também. E é com grande prazer que eu dou boa noite para você. Boa noite, Raimundo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado por esse momento, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês e com quem está nos assistindo. Muito Muito bom. bem. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Eu acho que Cleide. você, Ivonete, pode chegar mais um Chegar. pouco perto do microfone. E você também, Raimundo, mais um pouquinho. Só mais um pouco. Tá bom. Agora sim. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer uma breve introdução da nossa empresa, né, da nossa carreira nesse tempo todo. E desde já agradeço a todos. Muito bem. E fala pra gente aí, Raimundo e Ivonete são aqui mesmo da região de São Miguel do Araguaia, se conheceram aqui. Fala pra gente um pouquinho da história de cada um aí. A nossa história tá no... Estamos aí perto de completar 30 anos, né, de casados. Eu não sou natural de São Miguel, né? Sou criado aqui desde os 5, 6 anos de idade, então nós já vai para quase 50 anos aí de São Miguel. Ela é são miguelense, do pé rachado mesmo, falo de verdade. Nascida e criada. Nascida e criada aqui, né? Então, nossa raiz é muito profunda em São Miguel. Eu só não nasci, mas a cidade que eu conheço, eu vivo desde a minha infância na cidade, né? Então, realmente é como se fosse são miguelense. Mas vocês são do estado de Goiás mesmo, Sim, né? a Ivonete é são miguelense, né? E eu sou do estado do Maranhão. Meu nascimento é Ah, no você é Maranhão. maranhense. Ah, sim. Sou de uma cidade natural de uma cidade chamada Pastos Bons. Eles falam que ela é no sertão do Maranhão. Então, eu não conheço, assim. Eu passei uma vez, há uns anos atrás, muito rápido por dentro dela, mas não cheguei a conhecer mesmo, né? A minha cidade natal. Minha cidade é São Miguel e ao longo da minha infância, juventude, foi tudo em São Miguel. Aí você tem alguma formação antes de você entrar no ramo de internet? O que é que o Raimundo e a Ivonete faziam? Minha carreira toda, ela é sempre com tecnologia, né? Eu iniciei com tecnologia, tive que sair fora, como eu disse, né? Eu fui criado em São Miguel, então eu estudei o primário aqui em São Miguel, fiz o primário, depois eu fiz o ensino médio, até o primeiro ano aqui no colégio, que hoje é o colégio estadual, né? E chegou um momento da vida ali, de 87 para 88, que a gente teve que buscar algo. Eu precisava me especializar em alguma coisa, eu tinha que buscar alguma coisa para a vida. Aquele momento que a gente chega na vida e fala assim, poxa, agora o que eu vou fazer? Né? Tô terminando o meu ensino médio, eu vou me formar em quê? Eu vou buscar que carreira? Mas fala pra gente, qual foi o gatilho que teve, O assim, que você pensou gatilho, assim, vou mexer com a internet? o gatilho foi ainda dentro da escola. Eu me lembro de um momento, na sala de aula, foi uma aula de geografia. E a professora deu um trabalho, né? Um trabalho de geografia, eu não me lembro agora o tema, tem muitos anos isso. Mas nesse trabalho de geografia, a gente tinha um colega de sala de aula, que a gente foi fazer um encontro do trabalho, né? Para executar o trabalho. E nesse encontro, na casa desse colega, ele apresentou para a gente um computadorzinho na época. Não vou lembrar o nome, mas era um computador que na época você usava mais só para jogar alguma coisinha, né? Era uma coisa que, se eu falar aqui hoje, o que representa isso diante do que é hoje?
E aquilo ali me encantou, né? Isso foi ali em, sei lá, 86, desculpa, eu acho que por volta de 85. E aquilo ali ficou preso. Mas na época, o que a gente tinha na época? Você só tinha livros, a biblioteca era uma banca de revista na praça, né? Se não me engano, nessa época nem asfaltado era, praticamente. Você tinha uma banca de revista na praça, você tinha a biblioteca, né? A fonte de informação que você tinha essa, era a escola, a sala de aula com os livros da escola, a biblioteca municipal e uma banca de revista na praça. Eu sempre fui muito de curiosidade, eu buscava muitas coisas. E diante de ver aquela cena, daquele equipamento, o que ele fazia, aquilo ali não saiu mais daquela imagem. Tanto Aí que eu você me lembro ficou. como se fosse hoje, aquele encontro dos colegas do grupo de trabalho, na casa desse colega, entendeu? E eu conhecia esse equipamento. E aquilo ali ficou, marcou. E eu sempre passava, sempre minha vida era passar na banca de revista e comprar alguma revista. Eu gostava muito de revista de ciências, né? Ciência, engenharia, ou revista automotiva de carros da época, 2 rodas, 4 rodas. Aí uma revista de ciência me marcou muito. Ela falava do poder que a mente humana tem, né? Que o cérebro humano tem. E essa revista ela fazia mais ou menos uma comparação assim. E a gente não usa 10%, a gente não usava 10% do potencial, né, que você tem, cada um tem. E aí explicaram, fizeram algumas comparações nessa reportagem, uma revista de ciência na época. E eu falei, mas se naquela época ali, né, jovem, 16 anos para 17, pensa, pô, se eu não estou usando, se eu só tenho 10%, se eu estou usando mal 10%, já Deixa eu usar mais. usar mais um pouquinho. Aí eu fiz isso. Eu lembro que eles compararam, diz que fizeram um estudo. Olharam o cérebro do Garrincha, olharam o cérebro do Pelé, olharam o cérebro do Einstein, né, e não acharam explicação. Porque Einstein, né, foi o que foi. Garrincha tinha aquela habilidade toda ali. Pelé com outra habilidade. Então, cada um desenvolveu as suas habilidades de uma forma. E aquilo ali foi as coisas que mais me marcou para definir um norte para mim. Falar assim, ó, eu tenho que buscar esse caminho aqui. Esse foi o momento. Foram as duas coisas assim que sempre me chamou a atenção. Então, eu buscava muito na época. Não existia, nem telefone em casa a gente tinha. Então, a fonte de informação era os livros da escola, ou você ia na biblioteca, ou você comprava uma revista. Tinha os gibi, tinha as leituras de cordel, tinha as revistas de fotonovela, tinha jornais. Na época, jornal era demais. Eu já fui vendedor de jornal, nessa época, né? Antes disso, um pouquinho, eu cheguei a trabalhar algum tempinho vendendo jornal. Entendeu? Então, você andava com informação debaixo do braço, né? Então, ali eu... Mas o que realmente determinou foi informação. Você precisa de informação para tomar uma decisão, né? Não existe tomar uma decisão se você não tiver bastante informação. Quando você toma uma decisão que não tem informação suficiente, normalmente vai dar algum problema. Com certeza, mas assim, eu diria um pouco, eu diria que até um pouco mais, né? Informação e também você, de certa forma, é um visionário, né? Porque você viu ali e naquele momento você percebeu que, que aquilo poderia ser realmente uma coisa que iria ser bastante lucrativa e imprescindível no futuro. E aí, sobre isso, eu quero já engatar duas perguntas em uma só. Por exemplo, qual foi o desafio que teve para você, né? Quando você começou, e eu acho que você foi o pioneiro aqui em São Miguel, né, se tratando de internet. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Olha, ali foi um start, aí eu tive que sair, né, para buscar esse objetivo. Ali no final de 87, eu fui embora, né, eu morei ali por volta de 6 anos, quase 6 anos, né, no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória. Então eu já saí daqui, quando eu cheguei lá, eu já procurei um caminho da computação. Foi imediato, foi a primeira coisa, eu não procurei emprego, eu já procurei um jeito de estudar, né, de achar um lugar que eu aprendesse alguma coisa. Então eu já saí daqui, eu já tinha isso em mente, olha, eu vou estudar computação. E chegando lá, né,
Já saí, primeira rua que eu fui passando, já vi um jeito de estudar, né? E fui continuar, terminei o segundo grau lá, porque aqui eu fiz até o primeiro ano, aqui no estadual, e lá eu terminei, né, na escola de, de Vila Velha, né? Vila Velha e Vitória são, diferença é só um braço do mar. Então eu morava em Vila Velha e estudava em Vitória. Então o tempo inteiro, o meu negócio tinha que estar relacionado com computação, não podia fugir do foco. Então eu fiquei lá uns 7 anos, quase 6 anos, né? Voltei para cá e aí por causa da família, né? Aqui a família aqui, pai, mãe aqui. Então quando você chega ali, você fica uns 5, 6 anos longe do pai, da mãe, você começa a sentir uma força muito grande, já te puxando de volta. E eu vim para São Miguel, né? Acabei, né, em toda essa história, vindo para São Miguel por causa da família, do pai, da mãe. E cheguei em São Miguel, o que eu sabia fazer, aqui não tinha nada, 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 nada. Não tinha onde eu apertar uma tecla, vamos falar assim. E foi muito difícil esse momento, né? Porque era aquele momento, até porque era um momento muito difícil para mim, porque estava no início de começar a vida e o país também estava passando por uma transformação. Que foi aquele momento ali, né? Para você ter ideia, a eleição do Collor, eu estava lá no Espírito Santo, lá na Grande Vitória, né? Quando eu vim de volta para São Miguel, a gente tinha começado o Plano Real. Tava ali, ó. Essa transição todinha foi onde o país tentando se organizar, né? Organizar em várias frentes aí, e eu também no mesmo momento tentando fazer decolar a profissão. Então, quando eu cheguei em São Miguel de volta mesmo, assim, ó, não tinha. Simplesmente não existia. Esse mercado aqui não existia, né? A gente ouvia alguma burburinho, eu acho que a prefeitura tinha alguma coisa, porque precisava, e talvez algum outro ponto aí podia ter alguma máquina, alguma coisa, mas do contrário não tinha mercado. Mas em algum momento você chegou a duvidar, a questionar e se perguntar: será que vale a pena mesmo investir realmente em internet aqui em São Miguel, financeiramente Assim, ó, falando? vamos lá. Às vezes, a internet ela é uma consequência, hoje, o nosso negócio de internet ela é uma consequência de várias ações minhas, né? Umas eu acertei, outras eu errei, outras nem tanto assim, mas a internet é uma consequência. O que que acontece? Quando eu voltei para cá, a gente não, internet nem se falava nisso, né? Então eu precisava estudar, continuar estudando, porque é uma área que se você não tiver atualizado todo dia, você parar uma semana sem olhar as coisas, você toma susto, né? Então eu precisava estudar. Como que eu me conectava, né? Aí começa a história, como que a internet vai chegar aqui em São Miguel. Eu precisava estudar, eu já tinha casado, já tinha filhinho novo, então eu já tinha uma companheira aqui me acompanhando esse tempo Ou todo. seja, já tinha uma responsabilidade Já a mais, né? tinha que fazer a coisa acontecer. E pensar em desistir, eu não lembro de ter pensado em desistir. Sempre, muitas vezes, você se pegava assim sozinho, pensando, né? Porque você via, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para trás, olhava para frente, o trem não andava. A máquina não girava, né? De acordo. E aí, falei, pô, mas será que não vai demorar tanto assim? O que está acontecendo? Mas eu não sei fazer outra coisa. Eu peguei, de um jeito ou de outro, eu tive que firmar como que diz na gíria popular, tinha que firmar o taco, né? E foi assim. Então, São Miguel não tinha conexão. E eu precisava estar estudando, né? E tentando achar, né? Nesse intervalo eu tinha ficado algum período em Goiânia, né? Nesse intervalo do Espírito Santo para Goiás, eu fiquei um tempo em Goiânia, mas aquela época, início de Plano Real, tudo muito difícil. Tudo que você fazia era muito complicado, os resultados eram muito ruins, né? Então você mal fazia para subsistência. E São Miguel, mais longe ainda, né, de tudo, né? E a coisa estava muito difícil.
E a gente pensando o que fazia. De vez em quando fazia um serviço para uma empresa, para outra. Aí a computação foi entrando um pouco mais, o mercado foi abrindo, apareceu. Aí as empresas me descobriram aqui na cidade, começaram solicitar um serviço de rede, um serviço de sistema, um serviço de programação, e eu precisando muito de internet, né? Comprei uma linha de telefone, na época, uma fortuna, né? Comprei uma linha de telefone e tinha que conectar, né? Eu já sabia, né, da utilidade da internet para mim, né? Para mim, olha só, era só para mim, porque eu precisava, era a minha fonte de estudo. Como eu estava longe, você fazer um treinamento, fazer um estudo, fazer uma pesquisa aqui em São Miguel, sem conexão nenhuma, como que você faria? A banca de revista já não era mais, né? Não funcionava mais, né? Aquela época da banca de revista tinha ido embora. E ah, precisei de conexão. Como que eu fiz? Conectei, né? Fiz um contrato de internet, assinatura de internet. Eu tinha que usar o telefone, né? Era na época da internet discada. Foi a primeira conexão de internet em São Miguel. Ela era discada, ou seja, você tinha que ter uma linha de telefone fixa, um computador com a plaquinha lá ligada nesse telefone e ele fazia o discava com um determinado número e conectava na rede. Fiz essa conexão em Goiânia, então eu usava tipo uma hora e pouquinho por dia, porque senão não dava conta de pagar a conta no final do mês do interurbano, porque era interurbano. Para quem estava em Goiânia, era ligação local, mas para a gente que estava em São Miguel, era uma fortuna. Você ficar uma hora e meia no telefone, né? Nesse período que eu estava conectado, o telefone estava ocupado. Né? Ninguém conseguia falar comigo, né? Não recebia ligação. Era assim que funcionava. Então foi assim a minha primeira conexão de internet aqui em São Miguel. Né? Muito bem, realmente nada vem fácil, né? Não. Mas aí, Ivonete, você conheceu, como foi aí que você conheceu o Raimundo? Daí você acreditou, assim, a princípio, no sonho, na possibilidade de vislumbrar um futuro com a internet, sendo o que é a internet hoje? Olha, a gente se conheceu aqui, né? Logo que ele chegou de Espírito Santo. Aí conhecemos, namoramos 6 meses, casamos, né? Hoje temos 4 filhos, né? Tudo criado. Fácil, jamais. Não desconheço a palavra facilidade. Tudo é com muita luta, dedicação, né, e compromisso. Então, assim, é a nossa vida em todos os sentidos. Aí, assim, ele logo trabalhando com a internet, eu fiquei muito tempo em casa, né, com as crianças, mas mesmo assim também ainda fiz o curso, né, eu sou pedagoga, né, e assim, não fui para a sala de aula, mas eu tinha uma sala de aula em casa, né, e hoje, graças a Deus, né, graças à pedagogia também, me ajuda muito no atendimento, né. Então, assim, é o que eu gosto de fazer, eu amo atender, eu amo os clientes chegar lá, a gente bate papo, conversa, então, essa para mim é maravilhoso. Então, assim, é a nossa luta do dia a dia e nós vamos até o fim. Tranquilo. Mas e aí, Raimundo? Esse desafio, quer dizer, então você estudou, né, analisou tudo certinho, você precisou continuar se qualificando, precisou da internet e você trouxe a internet para Isso. você. Mas aí, fala pra gente, como é que surgiu a sua ideia da empresa em si, Soft Tecnologia, e ser uma empresa conceituada, eu diria a maior aqui da cidade de São Miguel? A gente, assim, ó, lá atrás, eu sempre tive um sonho, era uma busca minha, estudar engenharia elétrica, né? Mas na época não foi possível eu fazer esse curso, então eu pensei o seguinte, olha, eu vou trilhar um caminho paralelo. Lá na frente eu coloquei como meta para mim, até eu no máximo eu completar 40 anos, eu preciso fazer minha graduação. Então eu coloquei isso como meta.
como eu constituí família, eu precisava manter. Então, era assim, era trabalhando, construindo aqui, mas ao mesmo tempo, por outro lado, sempre estudando muito. Então, antes de fechar meus 40 anos, né, que eu estou perto dos 55 já, eu me graduei em matemática. Depois, estudo já era tudo ao mesmo tempo, assim, era construindo a empresa, construindo aquela estrutura que eu queria, né, buscando aquilo. Eu costumo dizer assim, ó, a experiência que eu tenho hoje, eu posso dizer assim, ó, a gente consegue as coisas, só não pode achar que o tempo a gente controla ele. Tudo é o tempo, né? Então, ao mesmo tempo, eu construía a empresa, construía o negócio e estudava em paralelo. Então, nesse tempo de construir a empresa, eu estava graduando em matemática, eu estava fazendo uma graduação em análise de sistema, eu terminei o curso de matemática, eu fiz uma especialização em telecomunicações, né? Hoje eu estou com a faculdade que eu queria fazer lá no início, eu estou com ela trancada, que é de engenharia elétrica, por causa do tempo, não deu para. Mas eu acho que ainda vou chegar lá. Então, assim, ao mesmo tempo que eu construía o negócio, que eu buscava desbravando o negócio, porque realmente não existia o negócio antes. Hoje tem outras empresas e tal, mas porque a própria internet, ela possibilitou que outras pessoas empreendessem no mercado. Então, construir a internet do zero lá no início foi, assim, uma coisa que, ao mesmo tempo, parecia que era uma loucura. Porque eu vou dar um exemplo do tanto que era difícil, né? Quando eu falei assim, ó, eu preciso de internet, beleza, contratei a linha de telefone e pagava uma ligação por dia, né? A fatura vinha daquele jeito, né? Então eu usava uma horinha só, eu escalonei o mês, eu podia usar em torno de uma hora e pouco de interurbano, para mim dar conta de pagar a fatura no final do mês do telefone. Na época era Tele Goiás, eu não sei se o povo vai lembrar disso. Então, busquei, aí eu pagando essa fatura, eu comecei a pensar. Poxa vida, eu tenho que achar um jeito, porque eu vou ficar só pagando essa fatura alta desse jeito, só para mim utilizar. Então, eu comecei a buscar informação de como trazer uma conexão que eu pudesse utilizar e outras pessoas também. Foi daí aonde o negócio começou eu comecei a formatar o negócio, né? Então, essa luta aí entre a hora que eu fiz a primeira conexão de escada de internet para me utilizar e a hora que eu montei uma estrutura, né, de provedor, né, de prover acesso, teve aí um intervalo aí de uns 6, 7 anos. Você tem ideia? Quando eu precisava do circuito de internet para fazer a conexão dos meus servidores, dos equipamentos. Eu entrei em contato com a Tele Goiás na época, ainda era Tele Goiás, né, era uma estatal. A pessoa que me atendeu no mercado corporativo, eu já tinha constituído empresa, eu preparei tudo, né? Tinha um computador, tinha tudo. Mas precisava do canal de internet, da comunicação permanente. A gente chama de link, né? E aí eu contactei a Tele Goiás na época. Aí me mandaram para Era na época que acho que ela já estava começando esse processo de venda. E falaram, olha, nós só vamos poder te atender daqui a um ano. Imagina você precisar de uma conexão à internet e você só ter opção daqui a um ano. Foi assim. Então eu fiquei me organizando, né? E esperei ainda um ano e pouco para eles poderem falar, não, agora a gente pode fazer o estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade? Aonde você está? Me dá o seu CPF, ou o seu CEP, sua rua, seu número, sua quadra, seu lote. Aí, toda essa história. Sei que foi um ano e meio, quase 2 anos para mim poder startar a operação. Não, beleza. Aí você, por exemplo, você já ficou sabendo que demorar um ano ainda para você começar. E aí, o que é que você fez no sentido do marketing? Você, uma vez sabendo que você já iria implementar, você fez algum tipo de propaganda? Ó, gente, daqui um ano vou estar implementando aqui a internet assim. E quando você conseguiu, como foi a aceitação? Na verdade, na época, era tudo muito. Você não tinha. Hoje, os canais que você tinha era o boca a boca.
Era um né? mundo desconhecido. Era um mundo tá, então. desconhecido. Muitas vezes, pra você tem ideia, os primeiros 50 assinantes que eu fiz na época, eu fiz pessoalmente. Foi no boca a boca, no tete a tete. E eu me lembro de alguns eu falar, eu chegar e ofertar o serviço de internet, a pessoa perguntar para mim, né? Mal me deu atenção, ainda falou assim, para que eu quero isso? Não, para você acessar um e-mail. O que é e-mail? O que eu quero com isso? Não, para você acessar a sua conta de bancária. Não, eu vou no banco. Então, E hoje, hoje é imprescindível, né? Por exemplo, eu só a título de informação, eu, de certa forma, para montar o podcast, até é engraçado, eu acho que é interessante a gente frisar, porque eu enfrentei mais ou menos isso aí. Claro que não na mesma proporção, né? Porque, por incrível que pareça, muita gente não está antenado com a questão de podcast. A gente chegava e explicava para alguns comerciantes, né? Aí uns falavam assim, não, mas eu já tenho propaganda na rádio. Não precisa não, já tem 2 rádios aqui. Aí eu iria, de certa forma, a gente fica até um pouco constrangido, porque de pensar que a gente está querendo falar uma coisa para ensinar uma coisa para coisa que as pessoas já sabem, né? Então você fica, de certa forma. é uma situação assim, isso é do novo, né? Todo novo ele gera uma certa resistência, né? E assim, isso é bacana isso, porque você colocar coisas novas, né? Ideias novas, né? Isso faz parte do desenvolvimento humano. Então é muito engraçado. Hoje, quando eu lembro de algumas passagens que eu conversava, eu lembro de clientes que eu tive que vender o computador para ele, ensinar ele a usar o computador, para depois ele virar meu assinante, né? Eu tive esse tipo de situação. E todos tinham que ter uma linha de telefone. Senão, nada feito. De certa forma, através de você, você gerou receitas para outras empresas também. Sim, mas é verdade. É sempre quem fornece a conexão, por exemplo. Olha só, vou dar um exemplo hoje. O YouTube tem um faturamento enorme em cima da conexão nossa e a gente não vê nem um centavo desse faturamento deles. É assim o mundo. O mundo da telecomunicação é assim, né? Você cria o canal e aí tá passando todo mundo ali, né? Igual você criar, você imagina daqui para Porongatu, foi feita uma rodovia. Muita gente passa ali, muita gente está gerando seus negócios, ida e vinda, mas é assim, o mundo é de jeito mesmo, né? Verdade. Aí você falou que os primeiros 50 Mais assinantes ou foi menos, boca a boca. Foi boca a boca. Mas e aí? Quando é que você percebeu que você falou, rapaz, eu achei o caminho das pedras, era isso mesmo? E que você realmente entendeu que valeu todo o seu esforço? Não, Cleber, ainda não vi o caminho das pedras aí. Ainda não? Só tinha pedra aí. Não, Você ainda está retirando as pedras. Não. Hoje tá tudo muito fácil, entendeu? Você colocar... Não tem aquela história dos bandeirantes? Você Sim. conhece algum bandeirante? Você tem... algum bandeirante que você estudou, algum desses ficou milionário? Não. Inclusive, Todo bandeirante, ele só abre caminho para depois passar o desenvolvimento. e é interessante isso que você falou, Raimundo. Sabe o que acontece? Você falou a questão se os bandeirantes milionários. Eu conheço você imagine você, só fazendo uma analogia aí para você entender. Imagine você está trabalhando, patrolando uma estrada, daí você dá em cima de uma... Aliás, deixa eu mandar uma boa noite para o Júnior, que está lá na cidade de Campos Verdes, acompanhando a gente. Ele acabou de mandar um oi aqui. E é de Campos Verdes mesmo que eu vou falar. Um abraço pro Júnior. Você imagina você, aí você está patrolando a estrada, de repente você se dá lá numa jazida de esmeraldas. E se eu te falar para você que estava em má situação o descobridor mesmo das esmeraldas, que era que patrolava as estradas, né? Ele que descobriu. Então, quer dizer, aí você falando a questão dos bandeirantes, que os minérios... Os bandeirantes saíram desbravando o Brasil afora. Isso é muito verdade. E eles você não tem histórico nenhum deles ter virado um grande... milionário ou bilionário, né? Eles tinham é assim, ó, o empreendedor, na verdade, quando ele quer empreender,
ele quer ver a coisa funcionando, em primeiro lugar, né? No meu caso, né? Isso, O isso. tipo de empreendedor que eu conheço, ele quer ver funcionando. Ele acredita que o resultado financeiro vai ser consequência do que ele faz. Entendeu? Então, essa é a lógica primária minha. Até certo tempo, eu pensava muito assim. Então, pois é, só para a gente finalizar na questão aí de Campos Verde, daí eu quero até parabenizar, não sei se foi nessa gestão agora, foi na gestão passada, aí o pessoal os vereadores, né, se reuniram na Câmara e fizeram lá, colocaram rua com o nome dele, fez um processo lá também de algum pequeno royalty para Uhum. ele, né? Por Para ele os ter herdeiros dele. isso, por ele ter descoberto, né, o garimpo em si. Então, mas isso é muito verdade o que você disse. A gente vai agora para o nosso intervalo comercial. Vamos tomar um cafezinho caipira. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Se inscreva no canal. A gente está conversando com os empresários aqui de São Miguel, da TuSoft Tecnologia, o Isso. Raimundo e com a sua esposa Ivonete. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá, pessoal, de volta ao podcast Pesca, Prosa e Café, a 12ª edição. Hoje nós estamos conversando com os empresários aqui da cidade de São Miguel, o Raimundo e também a sua esposa Ivonete, da TuSoft Tecnologia. A gente falou muito no passado, na história do Raimundo, da Ivonete, como surgiu a ideia da empresa, mas aí, fala pra gente aí. Como é que você chegou aí nesse nome aí, TuSoft, hein? Fala pra gente aí. TuSoft, né? Na verdade é uma palavra composta em inglês, Sim. né? Tu sozinho, só o T-O-O-L é ferramenta em inglês, né? Se você pegar lá e jogar a palavra no tradutor, ele vai te falar que é ferramenta. Qualquer coisa que é uma ferramenta. E soft é macio. Então, nós temos uma outra atividade junto com essa de internet, que é a de sistema, automação, software. Então, eu mexo com ferramentas de software, é uma das atividades que a gente tem lá na empresa. Então, daí a junção. Para chegar nesse nome, eu fiz uma pesquisa. Eu não queria um nome que já existia, né? Porque tem muitas empresas que você olha o nome dela aqui na cidade, a hora que você vai para outro estado ou outra cidade, você acha uma com o mesmo nome. Você queria um Eu diferencial. queria um nome que eu pudesse registrar, nome que eu pudesse, então, e tinha que ser algo que não tivesse nenhuma correspondência, né? Porque senão você não consegue registrar isso. Essa palavra, ela tem um dono, é uma marca registrada. Então, como eu mexia não, trabalho com software também, né? É uma das outras atividades que eu tenho junto, né? A de internet tomou conta, né? É a maior, vamos falar assim, é 90% da empresa. Mas tem um 10% ali que a gente mantém um negócio de software, que é de sistema. Então, ferramenta macia. Então, por isso vem TuSoft, ou seja, ferramenta macia, que é um software, um programa de computador, ele não é duro, ele não é algo que você pega. Por isso, soft, macio. Muito bem. Fala pra gente, hoje em dia, diante de tanta tecnologia, diante de tantas possibilidades, hoje a internet ela é imprescindível. É, Tem algum desafio que se você ainda encontra hoje em dia? Tem, é todo dia. Todo dia é um desafio, porque uma que você tem que manter um serviço que hoje ele é vital, né? Ele é 24 horas e os desafios são diários, né? Em todo campo que você olhar, você tem desafio. Desafio de se manter, de manter a capacidade o tempo inteiro, né? Que você oferta uma capacidade, você tem que manter estrutura para garantir aquela capacidade que você oferta. Você tem que manter aquele padrão de serviço que você oferta. Se você fala que tem isso, você tem que ter mesmo. Eu falo que eu tenho X mega. Um exemplo, falar bem fácil. Se você tem X mega, se você está fornecendo isso, a empresa tem que ser capaz de, a hora que o assinante buscar a capacidade dele, tem que estar lá. Pode não estar usando, mas ela tem que estar lá o tempo inteiro, né? Então, isso vai por. Você tem que estar sempre investindo em novos equipamentos. A indústria não para, ela sai coisas e coisas o tempo inteiro, né? Hoje você está numa X capacidade, amanhã já é outra, X mais 2. E assim, é um desafio permanente. Outro é a parte energética hoje é um desafio gigantesco, né? Assim, eu creio que hoje é um dos maiores desafios, porque tecnologia tem várias opções para fazer a mesma coisa, mas energia ainda a gente são poucas fontes de energia, né? A principal é um caos, E né? por falar em E a energia, gente não tem que pode. investir, a gente tem que estar investindo em fontes alternativas. Estou Então, falando assim. E não podem ficar falando muito em energia aqui, senão a energia ainda cai. Pode continuar. mas é isso. Então, os desafios são hoje. Ora o desafio está lá dentro da empresa, ora o desafio está em campo, que a gente tem uma rede de centenas de quilômetros, né?
que tá, a gente se conecta hoje, 1, 2, 3, são 5 municípios conectados na nossa rede. Então, assim, nós temos centenas de quilômetros de cabo ótico. Você tem que cuidar disso. Então, é um desafio. O desafio para nós lá é o que não tem. É que não falta, né? É o que não falta. Perdão. É o que não falta. Tem. Quem gostaria Aqui, dessa ó. aí? Isso é o mais assim. Quando a gente tem. O desafio ele se torna até prazeroso quando você tem uma equipe. Uma equipe boa. Uma equipe que te abraça. Sim. E a gente não tem uma equipe numerosa, mas é uma equipe campeã, né? Nós temos uma equipe campeã. Começa pela patroa aqui. Nossa. Sem ela, esse é um ponto que a gente não tocou, mas sem ela, esse negócio não existiria. Porque eu era muito de fazer um monte de coisa, mas não sobrava tempo para administrar algumas coisas. E a administração, ela não pode ser desprezada em negócio nenhum. Então, Com certeza. nessa época em que eu fazia um monte de coisa, né, eu corria para o escanteio, batia o escanteio, ainda corria para cabecear e fazer o gol, ainda ficava coisa para fazer. Então, essas coisas por fazer gerava outros pepinos. Então, quando a gente conseguiu que ela nos organizar e ela pôde participar mais do negócio, né, a minha correria eu acho que até diminuiu, porque era uma loucura, né, na época aí, que eu tinha que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Falar assim. Então, assim, aí o negócio tomou uma outra dinâmica com ela, né? Porque ela chegou e pôs várias coisas que não estavam em ordem no campo administrativo, financeiro, principalmente, né? Aí eu comecei a respirar, eu passei a respirar áreas que eu não estava tendo tempo, porque eu ficava apagando incêndio, e assim, era tudo muito atropelado, né? Quando eu olho para trás, nossa senhora. Traduzindo, o cérebro por trás era ela. Tudo, 100%. Ela até colocou uma foto, né? Eu nem tinha... Ela perguntando por uma foto, eu acabei nem falando nada, ela colocou uma foto que ela tá aqui, ó. Aquela foto é a tradução real da nossa vida, né? Ela foi ali o que me deu a sustentação, né? Nem na frente, nem atrás, ao seu lado, o tempo todo. É uma sustentação, assim, diz que Deus falou assim, ó, você tá na fila aqui, essa aqui eu vou pôr lá pra você, porque você vai dar muito trabalho, então eu vou ter que pôr aqui pra dar uma Aí não foi bom, então, só com você. Mas fala pra gente, Raimundo, você falou na questão, claro, falou do nome, mas tem Tusoft em outras cidades também? Fala pra gente. Tem não. Só aqui mesmo. No Brasil só tem essa. Mas a empresa tem em outras cidades aqui no entorno? Não, a nossa empresa, ela é uma empresa nativa de São Miguel, né? Ela nasceu aqui. Mas como a operação de internet, ela tem... a gente tem a licença para trabalhar isso, né? Essa licença é nacional. Uhum. Então eu posso ter operação em qualquer ponto do país que a gente interessar. E o nome, a empresa vai. É assim, ó. Hoje a gente pode dizer assim, ó, a gente é uma operação regional, né? A gente é considerado, né, no mercado um ISP, né? Internet Service Provider. Então os ISPs são milhares para o Brasil, né? Eles ocuparam um espaço que as grandes operadoras, né, tipo, não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda delas, né? Elas não... Um espaço que elas não davam conta de acessar, né? Então, os ISPs, como é o nosso caso, a gente é um ISP, a gente trabalha com internet, então nós somos um Internet Service Provider, provedor de internet, né? Vamos falar assim. Então, essa operação, a internet ela não tem fronteira, né? Para começar isso. Então, a gente tem uma rede, uma parte da internet mundial, uma pequena parte, né? Que essa parte nos credencia a ser conhecido mundo afora, né? Então, por exemplo, se alguém lá na China, um exemplo lá, resolve fazer um ataque cibernético aqui em São Miguel, em algum computador aí, passando pela nossa rede,
Se ele passar pela nossa rede, muito provavelmente eu vou receber uma notificação de que está acontecendo algum problema. Porque o meu CPF está lá. E esse CPF meu nome, é o nome da empresa, o CNPJ dela, o meu CPF como responsável da Ivanete, é conhecido em toda a infraestrutura de internet. A gente tem algumas obrigações, né? Então, a gente tem uma operação de internet plena. O que eu digo plena? Desde o que a gente fala, a alocação dos recursos que precisa, né, a gente tem 100%. Tanto que, variavelmente, eu recebo um e-mail de que está tendo alguma vulnerabilidade em algum computador de algum cliente, por exemplo, né? Às vezes o computador da pessoa está desatualizado, o antivírus não está bom, ou ela navegou de forma descontrolada e o computador dela pegou alguma coisa, e isso gera, às vezes, alguns alertas para a gente. Entendeu? Ah, entendi. Mas fala pra gente, mas tem o que eu queria dizer também na questão filiais. Você tem mais empresas, por exemplo, de outras cidades? Não, empresa não. Ah, A gente tem ponto de presença em sim. outras cidades. Nós temos ponto de presença em Mutum Novo, nós temos ponto de presença em Estrela, nós temos ponto de presença aqui pro lado de Nova Crixá, Sim. né? Tem outros pontos de presença sendo planejados, né, para ser. E a gente vai de acordo com a capacidade nossa, né? A gente gostaria de estar em mais regiões, mas a gente tem que ter sempre uma capacidade de acordo com a capacidade que a gente vai implementando as coisas. Muito bem. Olha, hoje a gente está no 4G, digamos aqui pra gente, né? Aqui pra gente. Fala pra gente e para os nossos ouvintes aí mais sobre o 5G. E também já se fala que em outros países aí já estão testando até o 6. Então explica para a gente a diferença, qual é a utilidade e o que é que pode se tornar a internet cada vez mais rápida. Assim, ó, na verdade foi que ano que foi agora, 2 anos atrás, não foi o leilão do 5G? Eu tenho nós tivemos aí a mídia, agora vai ter o 5G, né? Tem o 4G atual, né? Nós vem lá do 2G, 3G, 4G, e tem o 5G vai fazer isso. Aí a mídia ela coloca ela faz aquela propaganda mais perfeita das coisas, né? E quando se fala em 4G ou 5G, nós estamos falando de capacidade de transmissão do celular, vamos falar assim, né? Que hoje o celular, no início era um celular. Por que é celular? Por que é 4G? Por que é 5G? Às vezes pessoas se confundem, né? O 4 e o 5, eles representam a numeração de geração de tecnologia, né? Então, para cada geração foi desenvolvido equipamentos, frequências que foram usadas. As frequências do 4G são umas, né? Quando fala frequência é porque o nosso aparelho celular, ele conversa com uma torre aqui na cidade por radiofrequência. Tudo é rádio, tudo é RF. Então, o 3G é o celular, é a conexão, né? É a rede que tem os equipamentos daquela geração de 3G. Aí foi para o 4G. Novos equipamentos surgiram, novas frequências foram alocadas para aquele tipo de equipamento, e agora, né, nós estamos aí há pouco tempo, né, sendo implantado o 5G. São uma nova leva de tecnologia, uma nova leva de equipamento. Aí você é obrigado para ter o 5G no teu celular. O teu celular precisa estar habilitado para ter aquela tecnologia, né? Então, basicamente, quando se trata de 4G, 5G em relação ao seu celular, a rede móvel, é geração de tecnologia, tá? No G não significa radiofrequência, o G ali, né? É geração tecnológica. Uma outra coisa que é bom lembrar, muitas vezes você tem lá no seu roteador Wi-Fi, você tem lá o 5G.
Mas peraí, é a mesma coisa? Não. Ali, no seu roteador, se ele tem lá 2G ou 5G, aí já está relacionado com a frequência, né, de rádio que o roteador trabalha. Né? Tem roteador que trabalha com as duas frequências ao mesmo tempo, ou separado. Então, tem o 5G, dados móveis, que as operadoras oferecem, só operadoras grandes que tem isso, porque é um negócio gigantesco, é bilionário. Você precisa passar por um leilão da Anatel. Nós participamos desse leilão e se resume aí 6 empresas, não chega a 10 empresas que atuam nesse mercado da móvel no país. Então você precisa passar por um processo de leilão da Anatel para isso. E está se implantando o 5G, né? Nas capitais, aí eles vão, depois das capitais, está indo para cidades menores e vai até uma hora chegar o 5G no São Miguel. Se eu não estiver enganado, a previsão de 5G para São Miguel está ali para 2030, 2029, 5G. Ai, gente. Claro, vai depender, Então, claro, da demanda. O 6G. Não. O 6G já começou também, já tem equipamento sendo testado. Eu posso dizer para você que eu vou chutar, né? Eu acredito que o 7G, o 8G já tá nas bancadas dos cientistas lá, dos engenheiros. Né? O que nós vamos usar daqui a 10 anos já está sendo pensado hoje. Isso aí a gente pode... Né? Então, esse 5G foi pensado, ó. O 5G na Coreia. Há quanto tempo não foi? Então, o Brasil, ele depende. Nós sempre dependemos de acontecer as coisas nos mercados mais... Estados Unidos, Europa, Japão, Ásia, ali, né? Acontece essas coisas lá e vem para cá. Porque nós não somos, na maior parte das tecnologias, nós não somos produtores, nós somos consumidores. É claro que, diante de muita coisa que vem, a gente consegue produzir, né? Por exemplo, em software, o Brasil é muito, muito forte, fornece muita solução, né? Mas toda essa parte de infraestrutura e telecomunicação, tudo que tem infraestrutura e telecomunicação é construído fora do país, né? Todos os equipamentos que a gente tem lá na empresa veio de fora, entendeu? Ou é produzido por uma grande empresa chinesa, ou produzido por uma grande empresa americana, ou produzida por uma empresa japonesa, né? Nós temos lá nós devemos tem americano, tem chinês, tem Japão, tem coisa da Letônia, para você ter ideia. Tem um produto da Letônia que fez a internet bombar. Os últimos da Letônia. Imagina onde é a Letônia. Eu confesso que eu nem sei onde fica, viu? Mas, gente, nós estamos conversando com o Raimundo e também com a Ivonete, empresários aqui de São Miguel, do Soft Tecnologia. Realmente é muito importante porque a gente fica sabendo assim das histórias também sobre as curiosidades a respeito e acabamos de ficar sabendo de uma sobre o 4, o 5G, o 6G, enfim. E quero falar também agora, e claro que eu quero que você fale em cima do que pode falar, né? Porque eu acredito que é uma tecnologia também que de certa forma é nova, e que uns dizem que vai ser revolucionária e que vai realmente digamos, vai impulsionar ainda mais a questão da internet. Sobre o Starlink do Elon Musk. Então eu queria que você falasse para a gente qual é a diferença dessa internet para a internet que a gente tem agora. Internet, na verdade, só existe uma. Né? Não existe diferença. A internet Starlink, ou a internet lá da Toolsoft, ou a internet do dados móveis. A internet é uma só. Né? A diferença é o meio como ela chega para você. A Starlink é mais uma internet via satélite. Né? Já tinham outras operadoras oferecendo. Por exemplo, eu posso lembrar de uma brasileira, a Embratel. Né? Ela fornecia internet via satélite. Né? A diferença é o meio de transmissão. Então, a internet via satélite, vamos falar assim, ela depende, né? Tem que ter uma base no chão, em algum lugar do planeta tem que ter uma base,
né? E essa base joga num equipamento que está em cima da nossa cabeça ali, né? Em órbita, né? Que é o famoso satélite, né? Esse satélite tem uma capacidade, então ele recebe a internet e distribui. E o equipamento lá na outra ponta está lá embaixo na Terra, então. A internet via satélite, ela sai do chão, bate no equipamento lá em cima e desce. Então a gente costuma dizer que ela tem um delay, né? Isso é normal, né? Agora, em relação especificamente a Starlink, é um projeto bem ambicioso desse rapaz aí, desse americano, que aliás, nem americano ele é, né? Ele é sul-africano, né? Então ele é um cara que tem investido bastante nisso. Existem outros players já buscando fazer a mesma coisa, né? Já começaram a fazer uns testes. Eu acho que já lançou 1 ou 2 satélites aí. É o Jeff Bezos da Amazon, né? Então, assim, é mais um meio, porque não vai ter assim, vai ter só uma. Não. A gente vai ter cada vez conectividade, ela não tem limite, né? Tudo que vier de conectividade hoje em dia, né, vai ter o seu espaço, né? Não tem jeito de só uma conexão ficar. Por exemplo, a gente atua com a conexão terrestre, né? Por que que é terrestre? Porque é só, em cima do chão, em cima da terra. Mas a gente atua com a internet baseada em cabo hoje, né? Nós já trabalhamos. Na zona rural a gente atua com internet via rádio, porque a zona rural é difícil cabear. Não é nem falta de fazer teste, tá? De cabo na zona rural, né? Eu tenho uma experiência dessa, de fazer um teste na zona rural com cabo. Mas aí você esbarra em outros obstáculos. Então a internet via cabo ótico, a fibra ótica ela não tem limite, né? Então nunca uma internet via satélite vamos falar, um canal via satélite, que você sai de uma base no chão, vai no satélite e desce, vai ter a mesma capacidade que uma fibra ótica. Por quê? A fibra ótica em si, ela não tem limite, né? Que é a velocidade da luz. O que limita é só os equipamentos das pontas. Por exemplo, se eu tiver uma capacidade de 10 hoje, para mim passar para 100, eu só troco o equipamento das pontas, o cabo é o mesmo. Sem contar que não deteriora. A fibra ótica em si, ela não deteriora. Entendeu? Eu posso usar ela 10, 20 anos, parar de usar ela até a mesminha de antes. O que muda só, o que pode mudar é o invólucro dela, aonde ela está instalada e tal. Mas são opções, né? Hoje a gente vê bastante. Internet via satélite sempre existiu. É mais uma opção nova, né? Ele usou satélite de baixa órbita só para isso, né? Então, assim, tem um investimento bilionário nisso, né? E aí eu já vou numa opinião pessoal dele. O governo brasileiro, ele aceitou muito fácil esse serviço. Por quê? Telecomunicações é um assunto de segurança nacional. E o governo brasileiro simplesmente aceitou um serviço de telecomunicação que ele não tem o menor controle. Isso aí já é uma opinião pessoal minha, tá? Nada, não é crítica, não. É minha opinião sobre o serviço por conhecer isso, né? O governo brasileiro aceitou, né, que tem centenas e centenas de satélites em cima. Você não sabe se aquele satélite está lá só para espionar, só para fornecer conexão. Ali você consegue as melhores imagens de qualquer parte do país, de rios, de montanhas, de floresta, de gente. Não é de hoje isso. Hoje eu estava ali num assentamento, vendo uma parte da rede nossa, eu abri o celular para verificar algumas coisas, eu consigo ver a sombra dos postes. Tanto que a imagem está perfeita. Por onde eu queria passar a rede, eu ia lá e estava lá a sombra dos postes. Eu só ia passando no pezinho da sombra. Pam, pam, pam. Então, por que isso? Porque nós temos uma estrutura acima aí na órbita, coletando informação. Eu, como governante, não tem um representante local. Se você precisar do suporte, você está rodado, né? Não tem, né? É uma das
as críticas. Então, assim, é um serviço que apareceu, de certa forma, né? Porque o governo foi muito complacente. Isso aí já é a opinião minha, né? Do Isso. Raimundo, que vive há 30, quase 35 anos com isso. Mas a questão da opinião, a gente ainda pode dar a nossa opinião, Pode, ainda com eu certeza. ainda me ensino a capacidade Com de poder certeza. dar minha opinião. E só para você ver, a gente já chegou a 1 hora já de conversa e eu achei muito pertinente já que vai ter uma segunda edição aqui, em conversa com vocês, a gente vai deixar esse aí na próxima pauta, porque ele é muito importante. A gente vai falar também, né, em outros assuntos, em outras áreas também. E agora já para a gente finalizar, uma vez que a gente vai ter uma próxima entrevista, se tiver alguma coisa que você acha que é relevante, você, a Ivonete, se quiser falar para a gente aí, alguma coisa que eu não perguntei, que no momento vocês querem ressaltar, fique à vontade. Tá. Eu vou, como eu já conversei muito, né? Eu vou deixar para dona Ivonete fazer as considerações dela, né? Falar às vezes ela quer comentar alguma coisa que eu esqueci, Não, né? Tem alguma coisa, meu bem? não. Assim, o que a Considerações. gente tem, eu poderia dizer assim, eu gosto muito de conversar sobre essas questões todas, né? Porque eu acho que na vida da gente, a gente precisa deixar informações, né? Daqui a um tempo eu vou passar dessa para outra, né? E se a gente não falar um pouco sobre essas coisas, né? Então, assim, nós estamos sempre disponíveis para conversar, para tirar dúvida. É um assunto que eu não conheço outra profissão, né? Não sei se lá atrás você me perguntou, mas eu nasci nessa área, me desenvolvi nela, casei, criei família. Os filhos cresceram, os filhos estão quase todos, só tem um para formar, trabalhando com isso. Foi, assim, muito prazeroso. Teve momentos da vida que a gente via assim, não, nossa, tá muito difícil, não vai funcionar. Mas aí bora trabalhar, né? E Então, tá certo. O Raimundo, vamos para a próxima. fica à vontade então para você fazer as suas considerações finais aí, você e a Ivonete. Faça suas considerações, moça. Não, é só assim agradecer. Quem não conhece a nossa empresa, né? É um prazer recebê-los, né? Eu estou sempre no atendimento, faço questão de ficar no atendimento porque eu gosto, né? Eu me sinto bem receber as pessoas, né? Conversar. Então, assim, quem não conhece a empresa, né? Estamos lá na Rua 19, esquina com a 10, setor Aeroporto 2, e eu estou lá de braços abertos para recebê-los todos com muito amor e carinho. E esse endereço, daqui uns dias a gente está passando por um processo, por uma reforma lá, e a gente quer dar um novo apelo visual para aquela esquina nossa lá. E assim, mas a hora que as pessoas sentirem, tiver vontade de saber sobre tecnologia, sobre a melhor forma de você estar conectado, né? Quais as dificuldades, quais os problemas, né? Porque se tem uma coisa que tem nesse ramo, é problema para solucionar. Então, e agora, o que faz a diferença? A capacidade de resposta aos problemas, né? E a gente, graças a Deus, tem uma boa capacidade de resposta aos problemas, né? Que a atividade, que é inerente a essa atividade, e que isso gera um serviço com, assim, uma qualidade muito importante, né? Eu costumo dizer, assim, com maior tranquilidade, que a gente tem em termos de conexão, a gente tem aqui na cidade, né? São Miguel tem, em termos de conexão de internet, não fica a desejar nenhuma cidade do Brasil, né? Nós temos o povo de São Miguel, pode estar sossegado, né? Que nós temos na cidade, não tem conexão, assim, lá no lugar tal tem uma conexão que supera essa aqui. É impossível isso, porque a gente está com todas as credenciais, vamos falar para isso. Então, nossa cidade está muito bem conectada. Muito bem, gente. Nesse primeiro episódio aí, com o Raimundo e com a Ivonete, você conheceu um pouquinho da história, né, gente, da TuSoft e os problemas, os desafios que eles
encontraram, né? Das tecnologias também. A gente vai voltar a conversar com eles e vamos falar, igual ele mesmo disse, na questão aí do próprio ouvinte, do cliente, quiser interagir ao vivo com a gente aqui, mandando as suas perguntas, né? Seria bom, hein? E a 12ª edição do nosso podcast foi com eles, e eu quero agradecer o pessoal do Café Dourado e Café Caipira, parceiros aqui do canal. Quero aproveitar aí e mandar uma boa noite para o Leonardo, que é ginecologista e também empresário, né, lá na cidade de Itapaci, o Rafael, também a Patrícia. E, aliás, eu quero mandar também uma boa noite para Adriana e também para Viviane, pertinho aqui do estúdio do podcast, lá no Rafas Café e Bistrô, tá acompanhando a gente também. E quero agradecer na presença de vocês, quero agradecer também por ter acreditado no projeto e por essa parceria aí. E com certeza no nosso próximo episódio vai ter muito mais causos. É claro que eu vou querer saber daqueles causos de pesca também. A gente vai tomar um cafezinho aí ao vivo. No próximo episódio vai ser demais, viu? Nós temos causos bons de pesca também. Então tá certo, pessoal. Até mais, até a próxima quarta-feira, né, com mais uma edição do Pesca, Prosa e Café. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Boa semana a todos e até a próxima.